pessoal, tudo bem com vocês? Mais um capítulo do Coelho Cast. Eu tenho o prazer de receber nosso amigo pastor Renato Basso, que é um líder entre os jovens da Igreja Batista e líder do movimento Antecipe, não é isso, Renato? Seja bem-vindo ao podcast. Pessoal, tudo bem? Como já dito aí pelo Ricardo, meu nome é Renato. Sou hoje o pastor de jovens ali na Igreja Batista em Joquerópolis, juntamente ali com o pastor Jetro, Paiva, pastor André, pastora Leia, e sou pastor do Movimento Antecipe, né? Cuidando dessa garotada aí, levando eles a viver e a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Legal, cara, o movimento Antecipe. Gostei Quem do nome. antecipa governa. Explica pra gente quem escolheu esse nome, como surgiu esse movimento Antecipe. Nós estávamos numa reunião de oração, um grupo ali de 5 pessoas. E nós estávamos orando pela juventude da cidade. E essa palavra, ela começou a queimar no meu coração, né, antecipe, antecipe. Falei assim: "Mas antecipar, né, precipitar, essas coisas é meio estranho". Aí Deus falou assim no meu coração, que o precipitado é aquele que não tem nada preparado. Agora aquele que antecipa é aquele que já tem algo preparado. E Jesus antecipava, a Bíblia diz, a madrugada para orar, né. Davi também antecipava os seus inimigos, pegando eles de surpresa. Então nasceu esse movimento chamado Movimento Antecipe, que a origem do nome é essa questão de estar sempre um passo à frente do nosso inimigo. Se a gente chegar na vida de um jovem com a palavra de Deus, a gente chegar com Jesus, não com uma religião, né, chegar com Jesus, com a pureza do amor de Cristo, quando chegar a droga, chegar tudo o pecado, prostituição, tudo aquilo que afasta a gente de viver uma vida equilibrada em Deus, não vai ter mais espaço, porque Jesus chegou lá primeiro. Que legal, cara. Eu tinha outra visão. Eu achava que o Antecipe era um movimento assim, no sentido de antecipar a volta de Cristo, algo parecido com isso. E agora eu descobri que é antecipar, né, ao mal. Nós Isso, chegar ali e colocar o amor no coração das pessoas. Às vezes, você antecipar um abraço na vida de alguém, você pode resolver muitos problemas que aquela pessoa está enfrentando, passando no seu dia a dia, né. Está sempre um passo à frente. Renato, o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, tem às vezes não só jovens, mas como tem pais, que não sabe mais como lidar com seus filhos. Aquele período da rebeldia, adolescência. Se caso tem algum pai que está desesperado, não sabe mais o que fazer com o filho, ele tem algum suporte de vocês? Cara, tem sim. Hoje mesmo atendi algumas famílias. Você, pai, que está nos ouvindo aqui, você que tem seu filho que está passando por esse período de rebeldia, 12 a 17 anos de idade, e sabe assim, fica trancado dentro do quarto, jogando videogame, não tem mais diálogo. Você precisa dessa ajuda, né? Segue a gente ali no @movimento antecipe, ou depois você me chama aí também no meu direct no PR Renato underline, underline, eu vou estar fazendo ali, marcando um atendimento com você, com o teu filho, e é para que a gente possa levar ele a um tratamento, mas ele precisa desse aconselhamento pastoral, desse primeiro toque, desse primeiro momento ali para a gente ganhar a confiança dele, e eu tenho certeza, não tem custo nenhum, tá bom? Pode ser católico, crente, espírita, qualquer religião que você for, a nossa intenção é te ajudar e levar vocês a viver uma vida saudável emocionalmente, tá bom? Deus abençoe. Muito importante, cara, hoje em dia, né, com esses problemas de ansiedade, Exatamente, a gente atende muito lá, muita Ricardo. gente sofre com isso, Muito, muito, cara. mas eu tô te falando pra você que é de Barde. É. Como diz nossos avós, é de Bardo, uai. Muito importante vocês terem esse suporte aí, né, Exatamente. João. Atendi algumas famílias hoje, né, até falei pra eles acompanhar o Coelho Cast aí, que tá com essa iniciativa bem bacana aí, bem legal, isso é muito bom, parabéns. Você é muito conhecido, principalmente, né, na igreja evangélica, mais ainda na batista. Eu conheço você desde a época da igreja quadrangular, né, já somos amigos de longa data. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, seu nome, de quem você é filho, muita coisa de cidade do interior, né, que você é filho de quem, Veio da onde? você nasceu aqui, conta um pouquinho da sua infância pra gente. Então, eu nasci aqui em Junqueirópolis, né, sou filho de Júlia Basso Cardoso e de Abel Antônio Cardoso, meu pai já falecido. A nossa família é muito conhecida aqui, eu tenho um tio que por muito tempo narrava rodeio aqui na cidade, chamado Jordino Antônio Cardoso, o Dino Cardoso, né, e a nossa família é muito grande. Essa a parte paterna, né, que é o dos Cardoso, nossa família é muito grande mesmo. E assim, meus avós vieram da Bahia e construíram família aqui, cresceram aqui,
né, eu acho que, se eu não falho a minha memória, eu acho que são 10 filhos. E a família da minha mãe também é uma família muito grande, que são 8 filhos da família Basso, da Aguinaldo Basso, do pessoal da família Basso aí, também é uma família grande, né. Meu avô nasceu aqui no noroeste mesmo, em São José do Rio Preto, naquela região. Os meus avós, né, bisavós vieram da Itália, que é o sobrenome Basso, e fui criado aqui, cara, criado, estudei no Pecorari, estudei na primeira escola, né, professores maravilhosos. Junquerópolis, cara, é uma cidade, assim, que, né, 79 anos, que não me acho que é isso, sem 79 anos, né, Junquerópolis é uma cidade que tem evoluído muito, eu acredito muito no que Deus tem para Junquerópolis. E minha trajetória foi essa, trabalhei na usina, né, na Usalpa, né, com o pessoal pernambucano que vieram para cá, muito legal. E fui crescendo, evoluindo na vida, e quando eu tinha 16 anos de idade, um amigo me convidou para participar da igreja. Eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, depressão. Hoje nós sabemos, né, que é depressão, que é ansiedade, mas naquela época, não faz muito tempo, né, mas não falava-se muito dessa questão de depressão, de ansiedade, não tinha um tratamento, né. Os pessoal mais antigos tratavam a depressão e a ansiedade como algo insignificativo, como chamava até de frescura. Mas isso aí é a doença do século, né, isso a minha vida travou, e eu não consegui evoluir, não consegui estudar, ao ponto da minha mãe me levar para o conselho tutelar, e gerou toda aquela rebeldia no meu coração. Mais um dia, um cara chamado Alan, ele me falou de Jesus, e me levou para a igreja do Evangelho Quadrangular, e ali começou toda a minha trajetória na igreja. Com quantos anos você Com foi? 16 anos de idade, começou toda a minha trajetória, foi ali que eu venci a depressão, venci a ansiedade, e fui crescendo, crescendo, e hoje, né, trabalho ali com o pastor Jetro da Igreja Batista. O meu pastor, né, voltando um pouco atrás, que foi o pastor João Ernesto, né, que pregou de Jesus para mim, que investiu na minha vida, faleceu num acidente, né, a cidade conhece, Ah, sim. né, morreu ele e a esposa nesse acidente, e começou uma Pais da Lilian, pai né. da Lília, do Natan, do Elvis, e começou uma troca de pastores. Vinha um pastor, ficava um tempo, vinha outro, ficava outro tempo, e a gente não conseguia dar continuidade ao trabalho. A gente foi crescendo, né. Comecei a ter uma visão de pastoreio, uma visão de ganhar alma, e foi indo, o ciclo ali se encerrou, e em 2018 eu comecei a frequentar a igreja batista, e Deus tem feito essas aí que vocês estão vendo, né, gravei, tô pastoreando essa linda juventude aí. Estamos crescendo. E essa foi a trajetória. E voltando um pouco à sua infância, cara, eu na época da quadrangular, eu comentei uma vez sobre você para um amigo meu, né, e até um rapaz que trabalhava comigo, ele falou: "Ah, é o tio Chico. Esse negócio de Tá. tio Chico aí, conta pra mim, Cara, isso porque". aí, esse apelido aconteceu por causa do meu pai. A gente é gordinho, né, e o meu pai, rapaz, pra não pagar o corte de cabelo, sabe o que ele fazia? Ele cortava o meu cabelo. Você E via ele o cabelo. rapava a minha cabeça, cara. E gordinho, sem pescoço. Os caras falavam: "Ah, é o tio Chico da família Adas". Hoje, a cidade, né, o pessoal mais antigo, o pessoal que nasceu aí 84, 86, até mesmo 80, o pessoal do comércio, né. Conheço todo mundo aqui em Junqueirópolis. E aí foi tio Chico, e depois teve um antes que era Ceará. Ceará é o que cearense tem a fama de ter a cabeça grande, né. Hã. Ah, o Ceará, aí depois na usina era bag, não sei o quê, aquele negócio, mas aí o pessoal, a gente foi passando, passando, passando o tempo, e hoje, assim, alguns hoje moleque, né, desde moleque, mas outros já tratam a gente como: "Ô, pastor Renato, não sei o quê", e é legal demais essa evolução. Crescer na cidade que você nasceu é crescer num ambiente familiar. É, porque eu achei engraçado, cara, ele falou: "É o tio Chico aprontava, hein", disse que você era um moleque danado. Ah, a gente é raiz, né, a É. gente quebrava a placa, roubava fruta, e é aquele negócio, né. E, assim, a gente brincava de salva, cara, na rua, de esconde-esconde. E não tinha horário, né. Não tinha horário, não tinha celular, computador estava chegando, assim, pra gente aqui ainda, e videogame só os prima que tinha, né. Então a gente ia brincar de bola, a Moleque gente de rua mesmo. moleque de rua, criado assim, e a gente andava em todos os bairros, na Curitiba, na Popular, né, no Jardim Paulista, que é a antiga Catengolândia, né, hoje nós chamamos de Jardim Paulista,
e Jardim Primavera, na Santa Ruth, e assim a gente dominava a cidade era nossa. Você lembra de alguma situação engraçada, cara, de Ah, moleque? tem vários, Você aprontava vários. Eu me lembro que bastante? eu me inscrevi para trabalhar no Circo Johnny. Hã. No Circo Johnny. E lá no Circo Johnny, no serviço que tinha era vender maçã do amor, era vender aquela batatinha frita, tal. E eu me lembro que o palhaço me deu, rapaz, eu acho que 6 maçã do amor para me vender. E eu não conseguia vender, porque eu não andava, eu ficava assistindo o espetáculo, né, a inten não tinha dinheiro para pagar a entrada, a intenção era o quê? Assistir o espetáculo do circo, que diga de passagem que era muito bom, né, o Circo Johnny. E aí me deu uma fome, rapaz, eu comia 6 maçã do amor. 3, cara? Comi tudinho a maçã do amor. E aí, depois? Aí depois o cara correu atrás de mim, eu deixei o cesto lá e fui embora, mas que eu comi a maçã do amor, eu comi. Não, você não comeu uma, você comeu as 6, E as cara. 6 maçã, cara. Que mancada, e aí? Eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Isso aí ficou marcado na minha história. Ai, cara, e o cara nunca mais você nunca mais chegou perto daquele circo, né? Nossa, que nada, no outro ano a gente estava lá de novo E ele deixa você vender maçã. não, aí agora eu fiquei só pra ajudar a desmontar e montar o circo. Ah, não bota esses gordinhos pra vender comida não, É é a massa. maçã do amor de novo. Ai, caramba. E outras coisas de moleque, você lembra, assim, de Pipa, alguma cara, eu era fascinado em pipa. é, Tipo assim, era a gente fazia o cerol, né, hoje tem a chilena, né. Rapaz, a gente era campeão e lógico, tinha todo o risco ali, mas, cara, dava um trabalho fazer cerol, cara, você fazia do modo a tradicional? gente corta a boca das 2 latas de óleo, né, antigamente a lata de óleo era lata mesmo, hoje Hum, vem no vidro, né. E a gente amassava a ponta dela, dobrava, os cara que tá assistindo aí vai lembrar disso aí. eu fiz muito. Né, e aí você amassa um pouquinho ela e a lâmpada que nós usávamos era fluorescente. Exatamente isso. Colocava essa lâmpada ali, batia de marreta, depois pegava a meia calça da irmã ou da mãe escondido, né, que não dava pra ser na peneirinha, porque tinha que ser bem fininho. E ali a gente peneirava, peneirava, e depois a gente colocava cola madeira e cola coqueiro. E ficava no fogo Ficava ali, no fogo poxa, apurando. Depois, um dia de muito vento, levava 100 metros passando, dava 3 toques na linha, subiu então você pipa mancha mesmo. e depois passava a lata inteira. A polícia parava: "E aí, tal, tá tem cerol?" Ó, Tomava lá, tomava lata, ou a gente quebrava a linha, deixava o pipa embora e assim ia. Mas depois a gente começou a soltar no pasto, né. Hoje o pessoal até hoje, lá na onde que é o Jardim América, né, tem um pasto muito grande lá, não tem risco nenhum. O pessoal então brinca de duelo lá, tirar relo, né. É é. bem bacana, eu gosto, eu só não tenho tempo, Você era mas bom eu no gosto. pipa, cara? Rapaz, eu intermediário, tinha uns cara melhor, mas eu nunca fui de perder muito pipa não, ganhei bastante relo já. Eu era ruim nisso aí, cara, eu só era bom pra correr atrás de pipa, fazia, Correr eu vendia não conseguia, mas eu eu era magrinho, corria eu atrás já de gostava era de tomar o pipa com a linha, que se eu visse eu tomava. era folgado, tá vendo? Ele era folgado, cara. Você era um cara, tipo, valentão, assim, na época Cara, de teve uma época, assim, de muita rebeldia, era meio temido? mas Junqueiro nada cara, Junqueirópolis é muito tranquilo, não É. quer assim, a gente brigava você brigava na hora do recreio, na saída você já estava de boa. Tá, é coisa de moleque. E coisa de moleque, escola, brigava na sala de aula, eu me lembro de uma situação, que lá no Pecoraro antigamente, um diretor chamado Seu Gerson, cara, já falecido se eu não me engano, esse cara sofreu. Ali ele pegou uma geração, cara, uma geração, assim, terrível, terrível. Depois veio um diretor chamado Sidney, esse cara mudou a escola geral do Pecoraro. Sidney é um que estava até uns tempos a Exatamente, agora se eu não me engano seu é a Sidney. Patrícia, que é a diretora também, uma diretora excelente. E eu não conheço o IDENE, né, eu não estudei no IDENE, estudei 2 dias no IDENE, fui expulso, nunca mais voltei. Aí o Pecorari, cara, o Pecorari ele, assim, é uma escola que eu tenho no meu coração, sabe. Deus fez muitas coisas lindas ali na minha vida. E esse diretor, o Sidney, cara, ele conseguiu mudar a realidade da escola. Mas sabe, assim, mudou a mentalidade dos alunos, ele começou mudando a mentalidade, tipo assim: "Ó, você consegue, você é capaz". Os cara riscava o carro dele, tacava pedra, ele não estava nem aí, cara. E ele insistiu em Pecoraro e hoje pra mim, tá, pra mim é a melhor escola de Junquerópolis. E já foi a pior, né, Já cara. foi a pior. Escola Hoje o que Pecorari, em nível de ensino fundamental, ela tá à frente das escolas particulares. caramba, cara. Então, você teve uma trajetória, assim, de infância, cara,
não sei, né, assim, bem de moleque atentado, tudo De assim, tudo, eu vivi né. várias estações da minha vida. E acho que sua vida começou a tomar um rumo diferente quando você começou a se aproximar, Da né, da igreja. igreja, Foi. que corria até um risco de você se perder no meio das. Exatamente, a gente andava com, né, com pessoas que usavam droga, experimentavam a droga, e era coisas assim que estava já levando algum dos meus amigos, né, um amigo meu, algum deles foram presos, aqui de Junqueira mesmo, outros morreram, assassinados, morreu um em Três Lagoas, amigo meu, há 3, 4 anos atrás também mataram um lá em São Paulo, na comunidade lá, todo amigo nosso aqui que cresceu aqui com a gente, que tomaram rumos de violência, de drogas, que não, né, tiveram até a chance de mudar de vida, mas não quiseram. A minha oportunidade que eu tive de aceitar Cristo, a primeira oportunidade que eu tive, cara, eu abracei com as 2 mãos, né, mesmo sendo falho, mesmo sendo pobre, mesmo sendo o que fosse, Jesus ele nos aceita do jeito que nós somos e transforma a nossa vida, cara. Sim, graças a Deus por isso, né, Renato. E eu queria começar a contar agora aqui um pouco, né, perguntar para você que você recentemente você fez uma viagem para a Europa, né, passou ali pela Foi. Europa. Fiquei sabendo que você foi para Londres, foi para Porto. Como que foi essa experiência? Cara, assim, ó, devido à nossa igreja Junquerópolis aqui hoje, nós recebemos aqui, cada 3 meses, na nossa cidade, nós recebemos 600 e poucos pastores, não sei nem sei se o Jeto comentou isso no Teve um pod evento agora, né, teve um evento recentemente. agora semana passada. A nossa igreja, primeira igreja batista aqui de Junquerópolis, nós recebemos 600 e poucos pastores do Brasil inteiro aqui, né, de outras nações também. Caramba. E assim, a nossa igreja é que as pessoas que estão de fora, às vezes ela tem uma certa visão daquilo que passam para ela que não é uma realidade. Mas a igreja hoje, a primeira igreja batista de Junquerópolis, ela é uma potência hoje, assim, nacional. O Jetro, né, o pastor Jetro, ele tem um alcance hoje nacional e internacional muito grande, por ser, né, uma pessoa formada, saber o que está falando da Bíblia, não fica usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, ganhar seguidor, não é isso, né. E nós vemos às vezes a cidade com um certo preconceito, fala isso, fala aquilo, que é igreja de rico. Não, hoje a nossa igreja é uma igreja aberta, né, sempre foi, na verdade, uma igreja aberta para viver o verdadeiro evangelho, e isso tem chamado a atenção por ser uma cidade de 20.000 habitantes, né, com a igreja evangélica com uma proporção tão grande, uma construção dessa que estamos aí já a rumo de finalizar essa construção. O nosso pastor, né, um homem íntegro, né, que carrega a presença de Deus, isso chama atenção. E isso abre portas. Você ter uma boa índole, você ter um cara, né, conexão, isso abre porta para quem está em volta também, né. A gente fala que Deus abre porta, mas conexões também abre porta. E nós participamos, a nossa igreja participa de um grupo chamado Global King, né, as maiores igrejas influentes do mundo, e a nossa igreja faz parte disso, Caramba, né, em em Junquerópolis, que legal, hein, Junquerópolis, cara. chamado GKPN, né, que é as siglas desse movimento global. E nesse movimento global, existe os pastores de jovens, né, da Global King, que acopla ali toda a juventude mundial. E lá em Porto, esse ano, teve essa conferência e a nossa igreja tem que participar. E eu, pela sorte dada por Deus, sou pastor de jovem, então fui para Porto, Porto em Portugal, viu, Porto pessoal em que tá falando. Portugal, né, participar dessa conferência. E dessa conferência eu já tinha um contato em Londres que o cara queria que eu fosse lá pregar para a juventude dele em Londres, né, um brasileiro, pastor Paulo, amigo meu, que ouviu também as minhas músicas no YouTube, e fala assim: "Cara, eu vi que você vai estar aqui em Portugal, em Porto, cara, é 2 horinhas aqui de Londres". Ele me fez uma carta convite para passar na imigração, tudo certinho, e eu passei ali cinco dias em Londres pregando a palavra de Deus ali. Isso foi recente, cara? Recente, 2 meses atrás ali, aí eu conheci, os pontos turísticos, o Big Ben e tal. E foi muito bacana. Mas assim, cara, a gente fica feliz porque assim, é Junquerópolis, né, a gente às vezes olha: "Ah, é Junquerópolis", cara, não, nada é tão pequeno Não pode se e limitar, nada né, é tão cara. grande que possa ser limitado o poder de Deus. E assim, nós vamos crescendo, avançando, e essa conexão que abriu essa porta para a Europa,
tivemos ali momentos de network, trocar experiências, conhecer pessoas, assim, grandes, igrejas, eu tô falando pra você de igreja com 30.000 pessoas, Enormes, é. igreja, né, o pastor Samé mesmo. Pô, imagina uma igreja em Londres, cara, Cara, é muito lindo que assim, a igreja na Europa em si, hoje é formada por brasileiros. Assim, o Brasil tem crescido de uma tal forma fora do Brasil, que é inacreditável. O brasileiro que, na visão do mundo, conhecido como ladrão, que eles conhecem a gente malandro, lá como malandro. malandrão. A mulher brasileira lá é vista como a mulher carioca que tá à praia de biquíni, mas eles não conhecem a cultura brasileira. Agora não, meu amigo. Está existindo uma inversão de valores. O Brasil, nós somos homens trabalhadores. Eu estive também recente em Dubai, né, e encontrei muitos brasileiros ali em Dubai. Cara, são respeitadíssimos. Os brasileiros com fama de trabalhadores, pessoas honestas. A gente às vezes quer desprezar a nossa cultura, e na verdade nós temos a cultura mais rica do mundo, que o Brasil é o país de todo mundo, né. Diversidade, A né, cara? diversidade, um jeito alegre de ser. E assim, cara, e o que Deus está fazendo, usando a vida dos brasileiros ali, cristãos, na Europa, a maior igreja da Europa é brasileira, chamada Catedral do Avivamento, Pastor Jackson Antônio. Caramba. É lindo de ver o que Deus está fazendo. E essa foi uma oportunidade, Deus abriu uma porta e agora já fechei com eles lá o ano que vem também na Inglaterra. Estamos aí avançando e vamos conquistar o mundo, né, de Junquerópolis para o mundo. Você falou do YouTube, cara, e eu estava assistindo esses dias um clipe seu no YouTube. Você tem feito bastante trabalho para a É, internet? agora dia 22 de novembro sai mais uma música, né, tudo composições minhas, que Deus me dá ali, e esse projeto Som do Bambu, chama Som do Bambu, se você quiser entrar aí, @Som do Bambu, está ali já 4 canções, tudo autoria minha, gravei com um cara amigo meu chamado Jordan Teixeira, a Lude, o Elder, né, o Lucas Donha, que é o que vai sair agora, o próximo dia 22. Cara, foi o primeiro projeto. Dia 13 agora de dezembro eu gravo mais 5 músicas ao vivo. Que legal, cara. 5 músicas que Deus me dá, composições e hinos, né, exaltando o nome de Cristo e, assim, eu não sei nem te explicar direito, é porque é o poder de Deus mesmo se manifestando e fazendo aquilo que a gente não pode fazer, que Deus ele faz, né, o impossível, a gente faz o possível, agora o impossível vem dele e é muito lindo ver o que Deus está fazendo. E é legal, isso que é linda, cara. Vale a pena você assistir, ouvir aí, colocar para sua família. Muito bom. Qual foi o papel, Renato, da música na sua jornada como pastor? E E que a música te ajudou, né, quando você passou a ser pastor, quando você passou qual foi o papel da música nessa sua jornada como a pa música em si, Ricardo, foi assim, você lembra desde a época da quadrangular ali. Esse cara, o Alan, que eu falei pra você que me levou pra igreja, ele era guitarrista. E eu sempre gostei de música. O meu pai tocava violão e cantava música raiz muito bem. Meu pai cantava muito, cara. E eu sempre acompanhei ele, né, nos bares que ele iam cantar, tá. E eu gostava, e eu sempre tive instrumento. E ali, esse cara me leva pra igreja, eu me lembro que eu só sabia fazer 3 notas. Você acredita que no segundo dia que eu estava na igreja, o pastor chamou eu pra tocar uma música, rapaz? E eu sentei lá, hein, sem vergonha mesmo e fui. Né, eu lembro até o nome da música, era que assim ó: "Coloca um anjo ali, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar". E deu certinho ali e eu comecei a pegar gosto. E comecei ali a me envolver, fui me envolvendo. Cara, a gente andava com a juventude, eu que hoje é minha esposa, que era minha líder de jovem, a Dani, eu ia levar ela embora, eu ia levando ela embora com o violão no pescoço e ia cantando até da minha casa. Então, o meu amigo Ricardo Fudo também, a gente começou uma amizade muito cedo ali e ele tinha aqueles violão japonês, né, da família dele. Pensa num violão bom, cara, violão de Jorge, mas seu Ricardo Fudo que faleceu, o você filho dele, fala? O filho o dele? filho dele, o Ah, tá. Ricardinho. Oi. E assim, a gente com uma amizade muito forte, violão e andando, o Adriano também, são pessoas que estão falando do que pessoas que iniciaram com a gente, né, os filhos do pastor, o Elvis, o Natan, e nós fomos crescendo ali, montamos o grupo de louvor, foi crescendo, crescendo, eu fui pegando gosto, eu fui É, do aprendendo a Elvis e do Natan cantar. eu lembro da época da É, e nós fomos aprendendo, cantamos, e o Natan hoje é baterista comigo, junto aí na Batista, é, ele tá lá na tá comigo Batista? lá. E assim, foi bênção, cara, que Deus fez e é uma paixão, assim, hoje eu escrevo uma música por semana. Caramba, cara. Escrevo uma música por semana e faço da minha vida uma música pra ele.
Ô Renato, você falou agora da Dani, tem novidade aí de vocês Tem, 2? pai. Qual que é a Quando eu novidade? comecei a namorar com a minha esposa, comecei a namorar com a Dani em 2008, dia 4/7 de 2008. Olha só como que é de Deus, dia 4/7 de 86 ela nasceu, e dia 4/7 de 2008 Deus deu o melhor presente da vida dela que sou eu, né. Então, eu casei com a Dani sabendo que a Dani não podia engravidar, né, ela tinha um ovário policístico e tal. Falei assim: "Dani", né, nós casamos 2019, dia 15 de novembro agora de 2019, agora dia 24 faz dia 19 desse dia 15 desse mês faz 5 anos nós estamos casados, e esse ano nós recebemos a melhor notícia da nossa vida que ela estava grávida, está grávida do Theo, está de 7 meses, Theo? o Theo, e o Theo é um presente de Deus. Eu já com 38 anos, ela também com 38 anos, e um pastor, cara, chamado Marstanino, apóstolo Marstanino, que nasceu aqui em Juquerópolis, hoje mora em Campo Grande. Ele falou numa reunião de oração, nós estávamos, ele falou assim: "Ó, Deus vai trazer uma criança para vocês". E a Dani por si estava com hemorragia muito forte, mais de 3 meses numa hemorragia, cara. A gente tem que falar algo do que Deus faz, dos milagres que Caramba, Deus faz. A hemorragia, assim, nós viajando, fazendo a obra de Deus, e ela com hemorragia, sabe assim, 3 meses e não cessava, dava uma melhorada, mas não cessava 100%, sabe. A partir do momento que ela recebe essa palavra profética, que ela ia engravidar no outro dia, a hemorragia cessa. E ela começa a ovular normalmente. Depois de 1 ano e meio que ela recebeu essa profecia, ela engravidou do Theo. que coisa, hein, Não, cara, Deus é maravilhoso. Eu vou ser sincero pra você, eu nunca pedi um filho pra Deus. A única coisa que eu pedi pra Deus era que seja feita a vontade dele, na terra e no céu, na minha vida, o que ele tem pra mim. Então eu nunca pedi pra Deus fazer um milagre. Por quê? Porque o milagre já está comigo. Tudo que eu preciso, um dia ele já entregou por mim naquela cruz, cara. Eu não preciso de dinheiro, porque dinheiro é a coisa mais barata que ele pode me dar. Eu não preciso de um filho, eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é de Deus, porque ele fala assim, ó: "Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração". E ele também diz assim, ó: "Busque primeiro o poder de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescenta. acrescentadas". Então eu só preciso buscar ele. Quando eu busco ele e faço aquilo, cuidar daquilo que é dele, igual a gente faz, cuidar de jovem, cuidar das pessoas, colocar o amor, antecipar o amor na vida desses jovens, quando eu estou cuidando de você, você pode ter certeza que das minhas coisas ele está cuidando faz tempo. Cara, e você casa igual você falou, casei com a Dani sem, né, sem saber, na verdade, sabendo que ela não poderia ter filho. Imagina quando começou ali, bom, atrasa a menstruação, a mulher fica enjoada. O que passou na cabeça de vocês? Foi assim, ó, eu comecei a sonhar. Você vai ver que eu sou um sonhador, cara. Eu sou um cara que eu sonho e, assim, eu comecei a sonhar com criança dentro de casa. Sonhando, tipo assim, acordei um dia e eu vi um menino deitado na cama, sim, sonhando. E eu falei: "Meu Deus". Aí eu falei pra ela assim: "Amor, você tá meio atrasado o seu ciclo menstrual, eu acho que você tá grávida, porque, ó, eu vi uma criança na cama aí essa noite, sonhei com a criança". Beleza, passou uma semana, aí ela me chamou pra ir numa pizzaria pra gente comer pizza, depois de uma semana. E um casal de amigos, né, de discípulos, a Isabela e o João Pedro, nós sentamos na mesa, assim, aí comendo pizza e ela meio estranha comigo, assim, sabe, "Esse povo tá meio estranho comigo, não é meu aniversário, não é nada, né". Eu pensando, daqui a pouco vem um garçom com a bandeja fechada, na hora que eu abro a caixinha tinha um sapatinho de uma criança e o teste de gravidez lá, ela falou assim: "Ó, tô grávida". Caramba, Rapaz, meu corpo começou a você quase deu formigar. um troço. Começou a formigar, comecei a me formigar, assim, eu chorava descontrolado, sabe quando vem aquele choro que você não consegue controlar? Passou um filme na minha cabeça, da infância, sabe, que não dá pra gente resumir a nossa infância em um podcast do que Deus fez, do que sabe, assim, da onde você saiu, da onde você tá chegando, passou um filme, sem brincadeira, em 30 segundos passou o filme da minha vida, passou o filme da minha vida na minha mente. Aí virou uma chave dentro de mim, né, agora você é pai, a sua responsabilidade agora é um pouco maior, né.
E assim, mas é um negócio inexplicável, Ricardo. Você é pai, você sabe disso. Passou um filme na minha cabeça, assim, da onde eu saí, sabe assim, da infância que eu tive, do período de depressão que eu passei, de tudo aquele negócio, passou um filme na minha cabeça das minhas irmãs, né, da minha família em si, do geral, assim, de tudo, cara, da igreja, dos jovens, e chegou até naquele momento, assim, eu voltei, assim, mas passou um filme de 30 segundos, o filme da minha vida. Tipo assim, agora porque é um próximo nível, né, é um platô, É. é uma nova estação, né, que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né. Caramba, cara, e você, recebeu uma notícia dessa, assim, depois de tantos anos, Tantos e anos. já meio que, né, na verdade vocês Já é assim, 38 anos, estava tranquilo, já é fim de carreira de muita gente. tô tranquilo, igual você falou, não casei com ela, né, esperei É, ficava filho. tranquilo, nunca pedi em E oração pra chegar Deus, aos 38 anos, hein, cara, que Deus imagino, me deu de presente. acho que eu ia dar um troço ali, cara, acho que eu desmaiava. 7 meses. E tem mais, nós nunca fizemos tratamento, nunca fomos atrás de médico, nunca pra engravidar não, É. nunca. E assim, Deus mandou e você vê o que Deus está fazendo, cara, é maravilhoso. A Dani tinha pressão alta, não tem mais, a Dani perdeu 15 quilos na gravidez, diabetes controlada, sabe assim, você vê o Deus fazendo, assim, é a mão de Deus, cara. Quando é promessa de Deus, é de Deus. Então não adianta você querer lutar contra, não adianta. O que Deus tem para fazer na tua vida vai acontecer. Se você estiver alinhado dentro do propósito dele, se você estiver no caminho dele, o que tem para acontecer na tua vida como promessa, nem homem nenhum, nem a altura, nem a profundidade, nada vai impedir de acontecer aquilo que Deus tem para tua vida e para tua casa. É só permanecer no caminho, se manifestando para Deus como filho, que ele sempre vai te apresentar como pai. E um Sim. pai nunca vai deixar faltar nada para você. Aquilo que você precisa, aquilo que a sua casa precisa, aquilo que o seu casamento, que a sua empresa precisa, aquilo que o seu sonho precisa, está em Deus. E ele é o quê? Eu sou o caminho, então a verdade e a vida. Então você tem que permanecer no caminho para viver aquilo que você tem para você, permanecer na verdade. Permanecer na verdade para que você possa viver realmente a verdadeira vida. Pastor, como você equilibra, né, o ministério pastoral, né, que você comanda ali com os jovens, e o seu lado musical? Cara, hoje ali na igreja, eu, né, auxilio ali em 3 departamentos, né, mas ali na nossa igreja todo mundo ajuda todo mundo se compromete com a obra mesmo, por amor daquilo que Deus tem feito nas vidas das pessoas. Eu sou ministro de louvor, né, também ali na igreja, juntamente com o pastor responsável pela adoração, que é o Eli, que está ali na nossa igreja, eu acho, há mais de 22 anos, e eu sou responsável de organizar essa questão do louvor semanal na igreja, de organizar as bandas, né, quem vai tocar, quem não vai. O domingo é com ele, mas o sábado, as terças-feiras, os eventos que nós temos por fora do culto de domingo, é tudo eu que organizo, questão de organizar o som, de organizar as bandas, né, porque temos bastante músico ali. E então essa associação de pastoreio e a música, cara, são 2 coisas que caminham juntos, né, porque você tem que andar junto ali conforme, ó, hoje você vai ter que pregar, não, beleza, eu prego, ó, amanhã você vai ter que cantar, não, beleza, eu canto. Ó, hoje você vai ter que fazer uma visita para um recém-nascido, ó, agora à tarde tem um velório para você fazer. Você tem noção a carga emocional que um pastor tem no seu dia a dia? Hoje eu tô aqui gravando esse podcast, falando esse podcast com você, certo? Daqui a pouco eu posso estar ali fazendo um velório, daqui a pouco eu posso estar Inclusive orando. teve um dia que você teve que fazer um velório, né, que a gente tinha Foi, pra gravar e não exatamente, deu. exatamente. Então é assim, é do nascimento à morte, você tem que estar ali na vida das pessoas, cuidando, pastoreando, que pastoreio é cuidado, né, levar essas pessoas a viver um destino. Agora a questão de agenda, né, eu já fiz alguns shows nas prefeituras aqui da região, aqui, Irapuru, fiz show em Andradina, fiz show agora recentemente em Nova Guataporanga, fiz em Ribeirão dos Índios, o pessoal levando, né, a música gospel para fazer agradecimento pelo que Deus fez na cidade, pelo que Deus está fazendo. Eles fazem um culto, cara, de ação de graça, né, e aí eu levo os jovens comigo, os jovens do movimento Antecipe, nossa, E a igreja batista, Renata, ela é uma igreja bem musical, né, cara, bem né, musical.
Cara, é muito É bom. tradicional isso, né, da Igreja Batista. É, assim, a igreja evangélica num si hoje, qualquer denominação, Assembleia Batista, Quadrangular, na Igreja Católica também, hoje, essa questão de música, cara, hoje a maioria dos músicos que toca circularmente, a banda do Gustavo Lima, você for ver lá, tem um monte de crente tocando lá. Que Porque, legal. assim, a musicalidade nasce na igreja, porque a música ela é do céu, né. Tem um monte de cantor hoje em dia, igual, por exemplo, a Anitta, por exemplo. A Anitta começou cantando na igreja. Mamonas Assassinas, Um monte, cara. um Ah, mas monte. eu acho que é a primeira oportunidade, né, do É jovem. porque a música é algo do céu, então nasce ali, Nasce ali. né, e o inimigo tenta distorcer a música usando, né, Platão diz assim, ó: "Me dá as canções de uma nação, que eu terei o domínio sobre ela", né, o filósofo lá, ele falava isso. Então a música, cara, é algo que fala. Tem música que Ela você lembra da toca, tua né. infância, É, tem música que se tocar agora, você vai lembrar de quando você tinha 5 anos de idade. verdade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que os nossos filhos ouvem. Existe muita música que leva a gente a sabe assim, a tomar escolhas que não é certa, que nem você pega o sertanejo circular hoje, não tem uma música boa, cara. Os caras só incentivam os jovens a beber e se Bebê, traição. traição e prostituição. Então, e é o que se você olhar para a juventude que não tem um contexto dentro da igreja hoje, eles vão estar nessa veia. Eles vão estar bebendo, vão estar se prostituindo, se drogando. Por quê? Porque tá ouvindo aquilo que tá motivando eles a levar a viver uma vida assim. Eu acredito muito no nesse tocar da música, principalmente a música gospel, né, a música evangélica, ela toca muito num particular nosso. Exatamente. Isso me lembra aqui uma pergunta: você já teve uma experiência marcante em que a música transformou a vida de alguém na igreja? Muitas, muitas, Você viu ali a pessoa entrar e você começou a cantar e a pessoa cantou também? Conta muita uma pra vida. gente, assim. Cara, assim, a maioria das pessoas que eu particularmente evangelizei e evangelizo, que eu ganhei para Jesus, a maior ferramenta que Deus me usa é na música, cara. Né, tem uma música que fala assim, ó: "Não consigo ir além do seu olhar", essa música é bem conhecida, "Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe", você fala do valor da pessoa. Tem aquela antiga também, "Quero que valorize o que você tem". Cara, uma vez eu estava cantando essa música na igreja, Toca muito profundo. quando eu abri o olho tinha umas 7 pessoas ajoelhado no altar chorando, entregando a vida para Jesus. Por quê? Porque a música em si é uma ferramenta de adoração, porque a adoração é entrega, é um outro assunto, é uma coisa, tem uma questão teológica aí. Mas a música, ela tem o poder de quebrar, cara, coisas que nós construímos que impede a gente de viver o poder de Deus na nossa vida. A música ela abre a emoção, é que nem um cara quando ele tá ali tomando uma cervejinha, que ele tá meio, com as suas emoções tocadas, afloradas, e toca uma música que lembra uma situação triste que ele passou, o cara chora. É ou não é? A música ela tem esse poder, né, na igreja é a mesma coisa. Posiciona. Vamos supor que você entrou ali na igreja, você tá passando uma dificuldade, ou um filho seu, um parente seu precisa de uma cura. Aí nós começamos a cantar lá: "Creio que tu és a cura, creio que tu és a vida". Aquilo ali vai de encontro com o que você está vivendo. E aquilo ali vai fazer uma conexão de você, do natural com o sobrenatural, levando você a um quebrantamento para que você possa viver verdadeiramente aquilo ali que você está cantando. Então a música gospel, cara, ela não é uma música gospel em si, é uma adoração, né, porque a Bíblia fala que Jesus ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo, esse quebrantamento faz que a música faz, torna o seu coração mais sensível, é na onde que o seu coração mais sensível, o Espírito Santo entra em você e faz a obra que você precisa. Cara, eu já vi pessoas cantando e perna crescer, né, é um assunto meio tal, assim, que a pessoa não, mas eu tinha 19, 23 anos eu tinha. Estava lá no Canidé, no estádio da Portuguesa, ali na entrada de São Paulo, Sim, eu conheço. já entrando na zona norte ali de São Paulo. No Canindé existia da Quadrangular um trabalho chamado Inconformados, e um pastor chamado Randy Clacker, cara. Eles começaram a cantar, o menino tinha 15 centímetros da perna. Cara, esse menino lá em cima, ele orando por milagres mesmo, por sinais. E começou a cantar uma música, eu nem internacional lá, eu nem lembro o nome do cantor, cara. E a glória de Deus foi tão grande dentro daquele estádio.
a perna do menino cresceu, os surdos voltaram a ouvir. Cara, foi muito lindo, assim, foi a primeira vez que eu vi um sinal de Deus, assim, com meus próprios olhos, cara. Foi muito lindo e através do poder da adoração. Então se ela faz perna crescer, o que que ela não faz com o coração sedento por Jesus, né? Caramba, cara, cresceu a perna da pessoa. 15 centímetros, cara. Caramba, impressionante. Renato, falando em música, né, uma última pergunta aqui relacionada à música e também aos jovens, né. Qual conselho você daria para os jovens que querem usar a música como ferramenta de evangelização? Cara, é o principal caminho. Hoje, vamos começar do começo para a gente chegar no contexto da pergunta. Por exemplo, Ricardo, hoje um jovem, ele para ele fazer parte de um projeto, ele precisa pertencer. Tudo na nossa vida hoje chama pertencimento. Cara, existe vários movimentos no Brasil que eles, assim, movimentos que fogem um pouco do contexto da Bíblia. Eu não vou falar o nome do movimento aqui por pra questão de bloqueio e essas coisas. Hum. Mas existe vários movimentos hoje no Brasil, direcionado por um movimento só, que eles pregam uma liberdade, mas na verdade uma liberdade que aprisiona a juventude dentro do contexto de identidade deles. Eles constroem um monopólio na cabeça das pessoas, tipo assim, você precisa ser livre, você precisa ser o que você quer ser e você não precisa servir a ninguém. Você já entende do quem eu tô falando. Aham. Então, essa política maligna, isso daí, cara, tem que ser quebrado através do pertencimento, porque o jovem em si hoje nós vivemos uma geração de órfãos, né. Tô escrevendo um livro que chama-se, ó, Não Mais Órfãos. Esse livro sai o ano que vem, creio que já está rodando aí na cidade. Por quê? Hoje, por trabalhar com essa juventude, tô, assim, no contexto de tô falar para você da visão de Junquerópolis, tá. Cara, a maioria dos jovens hoje que eu atendo, que eu tô perto dando assistência, não tem pai e não tem mãe. Ou tem pai e tem mãe, mas são, sabe, assim, Certo. ausentes na vida deles, ausentes. O Jeto falou aqui da orfandade, né, Exatamente. Essa orfandade, cara, ela tem gerado uma falta de identidade. Você já vai ouvir as pessoas falar: "Ah, essa geração é Nutella, essa geração é fraca". Cara, é mentira. A geração mais inteligente do Brasil nós estamos vivendo agora. Daqui 5 anos, vamos jogar um realmente prazo, dá 10 anos, o presidente do Brasil vai chamar Nicolas Ferreira. é. Esse moleque, ele vai ser presidente do Brasil. É impossível, só se roubar e fazer alguma coisa. A juventude gosta muito dele. Ele tem uma mente não narcisista, ele é um cara que ele pensa, né, na positividade dessa geração, aonde eles podem chegar. Cara, hoje você acha que as pessoas falam assim: "Ah, o jovem brasileiro quer ir embora". Alguns ainda querem, mas daqui 5 anos essa ideia já está fracassada de jovem ir embora, porque eles entenderam que a causa deles é o Brasil. E é lutar para algo melhor. Cara, se o Brasil hoje, se a gente, colocar um economista com uma ideia boa, se colocar um presidente que pensa o positivo, positivamente, que governa com o povo, não sozinho, porque ninguém faz nada grande sozinho. Então, a gente consegue se tornar em 15 anos, nós tornamos a maior potência do mundo, porque o mundo depende do Brasil, cara. O mundo come aquilo que a gente produz. Você tem noção que a China, se a gente fechar as portas para a China passa fome. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo, é a fazenda do mundo. Isso. Chama de fazendinha, mas o Brasil, se a gente entender o nosso valor, a gente se torna a maior potência do mundo. O Brasil alimenta 1/3 do Um do terço, então o Brasil, cara, e os jovens de hoje estão sendo treinados para isso, tá. Então, por que que eu falo para você, se a gente vencer essa orfandade, a gente fazer esses meninos pertencer a alguma coisa, a gente muda a realidade de vida deles. É o que está acontecendo na nossa igreja ali. A gente antecipa esse amor, antecipa esse cuidado e ensina para eles, cara, o valor de ser um jovem nesta geração, de não se drogar, de não usar vape, cara, narguilho, isso aí tá ficando tão fora de moda já, porque gera doença, cara, gera câncer na vida das pessoas.
E nós estamos vivendo a geração saúde, né. E parece Vi que é inofensivo, né, cara, aquele cigarrinho eletrônico, Cara, é uma aquela virou uma moda aquilo ali, desgraça, cara. Eu vejo as pessoas com aquilo na boca fumando um pendrive. aquilo ali é uma desgraça. Pô, Então, como é que desgrama que estão fumando um cara, pendrive, cara? aí a minha ideia ali, hoje, como pastor de jovem, é vencer essa orfandade, não substituindo o lugar de pai, mas é restaurando famílias através da palavra, trazendo o diálogo de volta para a mesa. Isso é muito importante. Essas gerações não têm diálogo, eles não conversam com os pais, eles não conseguem olhar no seu olho conversando com você, eles não conseguem falar "eu te amo", eles não conseguem expressar isso. E a gente, sabe, os jovens que vão ali na igreja batista hoje, a gente faz todo esse trabalho, né, de fazer reassocialização social, mas assim, de amar as pessoas, amar o próximo, vencer a rebeldia. Eu posso ser um cara 100% mesmo não tendo pai, nem tendo mãe, eu posso ser um cara melhor, porque o verdadeiro pai, né, é aquele que está em mim, aquele que me criou antes da fundação do mundo. Meus pais podem me deixar, meus pais podem me abandonar, mas Deus nunca vai nos abandonar. Então nós restaura ali a causa que eles têm que lutar, que é transformar um Brasil melhor. Essa é a causa dos jovens nossos ali hoje. Eu preciso lutar por uma política sadia, eu preciso ser positivo naquilo que eu estou fazendo, eu preciso estudar, eu preciso ter a melhor nota, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso me formar, eu preciso ser um cidadão influente na minha sociedade, eu preciso ter diálogo com meus pais, eu preciso ajudar pessoas a terem esse mesmo comportamento. Você está entendendo a engrenagem? Eu te ajudo para que você possa ajudar outro. Eu te sirvo Tra para que você possa servir hoje. Isso aí chama causa. Isso chama causa. E com você viver essa causa, você começa a pertencer. E aquilo que você pertence, a Igreja Batista de Junquerópolis, estou falando, né, do nosso movimento, ela não é do Getro, ela é da cidade. Né. Ela não é do Renato, é da cidade, porque nós pensamos na cidade. Por exemplo, e esse jovem, cara, ele não tendo contato com essas coisas que afasta ele da presença de Deus, esse menino é o futuro deputado, ele é o futuro prefeito, ele é o futuro empresário da cidade, ele é o futuro pastor, ele é o cara que vai estar influenciando a cidade a viver algo melhor. Agora você imagina se a gente construir 600 mentes assim. Aí essas 600 construir mais 600 mentalidade, assim, chamado metanoia, uma transformação de mente. Cara, daqui a pouco nós estamos virando uma potência mundial. Cara, e é uma coisa que eu percebo, assim, da Igreja Batista, que eu acho que é formado pela maioria de jovens. E que conselho vocês, né, que são integrantes ali da liderança, dão para as outras igrejas? Que você vai em muitas igrejas, cara, tem que te dizer isso. Você só vê idoso, pouquíssimos jovens, e é aquela igreja, assim, que como que eu posso dizer, o que que ela pode fazer? Porque não tem jeito, cara, as pessoas de idade vai morrer, e aí, vai morrer a igreja junto? O que que a igreja deve fazer para que a Batista ela atrai muito jovem? Quantas igrejas Qual o estão conselho que sendo. você dá, cara? Cara, o conselho que eu dou E hoje, de repente tem pessoas de outras igrejas e não sabe como atrair os jovens. ó, o conselho que eu dou hoje, com essas igrejas, primeiro, busque em Deus uma estratégia, porque se trabalhar com jovens não é fácil. Muda a sua forma de culto. Cara, ninguém aguenta mais ninguém falando 1 hora no microfone. Sabe, assim, muda o conceito, busca em Deus uma estratégia, se quiser me convidar para dar um treinamento, para fazer essa eu vou abro a minha agenda, vou ali, ajudo, né, porque a gente não pensa só em nós, a gente pensa na cidade, a gente pensa no para reino mesmo, e assim, faz eles pertencerem, né, assim, é um pouco difícil eu falar isso aqui, mas eu tenho que falar: "Para de fazer um culto para vocês". Começa a fazer um culto para Deus e fazer um culto pensando para fora. O que que é um culto pensando para fora? Eu tenho um cara que hoje você está lidando com uma geração que ela tem um jeito de se comportar. Não é porque o cara tem uma tatuagem, porque o cara tem um piercing, que você vai condenar o cara, que você, né, cara, se Jesus estivesse aqui hoje, você acha que ele não sentaria com a prostituta, com o homossexual? Com Você acha que ele não abriria a porta da casa dele para essas pessoas entrar? Com certeza. Então, por que essas igrejas estão fechadas dentro daquilo que eles querem para eles, não que é aquilo que Deus quer. Então,
primeiro passo para eles construir um ministério de jovem na igreja deles, é lógico, não é libertinagem, mudança de princípios de Bíblia, não é isso que eu estou falando. É aceitar as pessoas do jeito que elas estão, para que Jesus possa transformar. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Transformando água Enfim. em vinho. Então, o primeiro encontro que a pessoa tem que ter com Jesus tem que gerar uma transformação na vida dela. Então, você abrindo essa oportunidade, você mudando esse jeito de pensar, que é muito difícil, cara, pra uma igreja tradicional hoje, é muito difícil eles mudar, porque existe toda uma política. Mas infelizmente as grandes denominações estão contando os dias para se fechar. Pensa bem, Não Renato, tem continuidade, cara. a igreja tradicional, ela não vai querer mudar. Pensa bem assim por esse raciocínio, ó. Ela não quer mudar, ela quer que o jovem se adapte a ela, que mantenha a tradição. Mas ela está lidando com uma pessoa que, no momento da vida, é muito rebelde, que é o jovem. Então é mais fácil o jovem ignorar, né, ser rebelde e não querer fazer aquilo do que eles convencer o jovem de fazer uma coisa que hoje em dia não Cara, se usa mais. Ricardo, eles vão conseguir segurar os filhos na igreja até os 16. Depois que os filhos tenham contato com a faculdade, meu amigo, quando eles têm um contato com o mundo lá fora, eles não querem saber mais de igreja, porque o mundo se torna mais atrativo do que a própria igreja para eles. E é normal. O mundo tem uma liberdade que na verdade não é uma liberdade, é uma liberdade que te aprisiona, né? Droga, farra, sexo, diversão, festa, balada, essa curtição, eh, os influencers, né? A maioria, a grande maioria dos influencers influenciam isso, é dinheiro, fama, eles vão em busca disso. Mas a igreja ela tem uma ferramenta chamada amor, que se ela exercer, se ela conseguir exercer dentro do padrão que tem que ser exercido, ela não perde esse jovem. Ela alcança o coração dele. Mais uma vez, por isso que nós chamamos antecipo, porque quando eles chegarem lá na faculdade, né, vai ter já algo construído dentro deles que é mais importante e mais valoroso do que os valores que eles vão encontrar lá pro lado de fora. É a mesma coisa, você querer trocar um relógio de ouro, né, você tem um relógio de ouro com você, com rubi, com diamante, e o cara te oferece um relógio do Paraguai para você. Você vai falar assim: "Lógico que eu não vou trocar com você, porque o que eu tenho é o quê? É mais valoroso". Valeu. Então a gente tem que construir valores nas pessoas. Esse é um do meu maior objetivo como pastor hoje, não é ter números, não é ter seguidores, não é ter fama. O meu maior valor hoje é olhar para um jovem e saber que ele consegue se valorizar diante daquilo que o mundo quer tirar dele com a coisa insignificante. Fala assim: "Cara, ó, eu te dou a droga, você vou espera aí, eu vou dar minha saúde, a minha vida, eu vou dar a dignidade da minha família para você a troco de um cigarro de maconha, de uma carreira de cocaína, e eu vou te entregar a minha dignidade por uma noite de prazer? Eu não vou trocar aquilo que é mais valoroso para algo que é momentâneo". Cara, hoje em dia, né, eu estava falando isso daí, até falei com o Jeto, em relação ao futuro da igreja, cara. Há coisas ainda Ó, eu vou eu a se mudar. vou eu vou eu vou trazer a minha mente para o adolescente de hoje, tá. Que é legal você estar fazendo esse podcast, um dia você podia fazer um podcast desse com um adolescente, para você entender a mentalidade dele. Você sabe o que que o adolescente mais acessa hoje? Hã. É jogo, cara. Ah, Então nós estamos desenvolvendo agora um aplicativo hã. de jogo, onde que eu vou entrar nesse jogo, né, o outro menino lá da igreja vai entrar nesse jogo e nós vamos evangelizar ele no jogo. É uma forma de evangelismo. O game hoje, cara, Mas como assim, cara? Vocês vão entrar num jogo comum? por exemplo, hoje, cara, tem o metaverso, né. O metaverso é uma tecnologia dos avatares, tal. Você cria um avatar e você entra nos jogos. Hoje eles jogam assim. A tecnologia é muito rápida, então a mentalidade deles é por isso que é importante essa conferência que eu fui ali na Europa. Mas, cara, eu só, desculpa até a minha ignorância. Uhum. Por exemplo, eu sou muito desatualizado de jogo, mas fala um jogo aí, Cainho, que o pessoal joga muito hoje em dia. Free Fire. Free Fire. Você entra ali, um personagem seu no Free Fire. Mas assim, ó, o que que acontece? Esse jogo não é o Free Fire que nós vamos entrar. Ah, É um jogo, vai criar é um um jogo. aplicativo, na verdade já tem criado. Esse aplicativo é desenvolvido e esse aplicativo eles vão passando na escola. Ah, "Ô, vai ter um joguinho online, você quer entrar?".
Ah, Só que esse jogo online é levar eles a conquistar algo na vida, você tá me entendendo? E de onde que eles vão conquistar? A gente vai falar de Jesus pra ele. Aí esse jogo vai ter uma reunião presencial. Esse cara que tá no jogo, ele vai na reunião presencial. Na onde que é a reunião presencial? na igreja. Na igreja. E nós vamos mostrar pra ele que ele pode jogar videogame, mas ele também pode ir na igreja. Cara, achei que você ia fazer um personagem no Free Fire. Tipo, no momento que tá jogando ali, em vez de matar, ô, espera aí, Não, não mata seu amiguinho não, é tá, uma forma pra é uma forma de você atrair eles. evangelizar ali. Já pensou? Evangeliza. Cara, você sabe que hoje o maior campeonato mais que dá, o Caio vai saber disso, né, o que dá mais dinheiro hoje em campeonato não é mais o futebol, É Free Fire. é game. O game, cara, tem cara milionário. Aqui em Junqueira tem um menino, eu não sei o nome dele, mas me falaram dele. Um dia se você quiser fazer um podcast com ele, eu vou procurar o nome Quero dele. saber quem que Ele é. tem um canal no YouTube famosíssimo. Caramba, Sabe como é cara, que ele de faz? Junqueira. De Junqueira. Ele ensina as pessoas a passarem de fase nos jogos. Olha só, Caio. Pra você ver como que é esse mercado. Então a igreja ela tem que estar em todas as áreas, meu amigo. Ela tem que estar na internet, ela tem que estar no Instagram, né, que já tá ficando também já ultrapassado, né, ela tem que estar no No TikTok, TikTok, ela cara. tem que a igreja tem que estar, porque essas pessoas estão lá. Não, é engraçado Hoje eu falar postei um isso. vídeo, cara, no tipo assim, eu postei um vídeo hoje já tá com quase 5.000, né, falando de fé, falando de amor. Ó, Cara, antes de aonde que você alcançaria 5.000 pessoas? em Junqueirópolis, num culto, ia colocar 5.000 pessoas aonde? Então, cara, Só se fosse lá no Rafael Capelli, olha só lá. então é uma ferramenta que tem que ser usada e tem gente que tem preconceito, viu? Tem gente: "Ah, eu não esse negócio aí", as pessoas gostam de colocar a culpa É tudo no porque as demônio. pessoas acham que TikTok, você vai ficar lá o Renato fazendo dancinha, Não, ou a irmã da igreja vai ficar fazendo dancinha no cara, eu TikTok. posto meus louvores É, em cara, TikTok hoje você pode eu botar um hoje tem bastante as pessoas gostam muito de devocionais. O que que é devocionais? Pela manhã você abre seu celular ali, deve ter um monte de pastor falando, pregando, levando as pessoas uma frasezinha incentivando. curta, Exatamente. Por exemplo, motivacional. hoje eu falei de fé, o valor da fé, né, eu falei de dúvida, porque hoje, cara, o que nos afasta muito, Ricardo, essa a nossa geração, todas as gerações que é afastada da presença de Deus, é por causa de dúvida. E a dúvida, cara, ela é gerada através da incredulidade. O que que é incredulidade? Né, a incredulidade é um fruto da dúvida. O que que é a dúvida? A ausência de fé. Né, nós temos que ter fé, acreditar naquilo que Deus tem para a gente. E como que nós temos fé? A fé é um dom gratuito de Deus. A fé é algo que é um dom de Deus. E como nós adquirimos isso para a nossa vida? Através de um relacionamento. Né? A fé vem de ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Lê a Bíblia, cara. Cara, lê um. Ó, você que está assistindo esse podcast, quer mudar a tua vida? Leia um Provérbios por dia. Faz um teste para você ver. São 30 provérbios. Lê um capítulo por dia do seu mês. Comece a exercer aquilo ali para a tua vida. Isso vai alimentar a tua fé, Praticar, você fala. a praticar. Isso vai alimentar a sua fé. Faça do seu exercício espiritual como um exercício físico. Cara, nos tempos de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação, porque antigamente, igual, por exemplo, você desculpa eu falar, você falou lá do culto que estava num estádio do Canindé e que cresceu a perna da pessoa. Você acha antigamente nossos pais contavam muitas histórias, sabe, coisas assim que não eram rebatidas. Você acha que com muita informação hoje em dia, não ficou mais enfraquecido das pessoas acreditar, de ter fé nessas coisas, cara? Cara, eu não digo ter fé nessas coisas. Isso aí, se você ter fé nas coisas, torna as coisas romárias. Quando se trata de igreja, existe muita questão em jogo. Existe roubo, existe estupro, pornografia, existe você vê, padres em escândalos, você vê pastores escandalizando. Então, isso é tudo ferramenta diabólica para desvalorizar o valor da igreja e, assim, atinge. Você vai falar de igreja para as pessoas já têm um olhar meio que suspeito você falar de igreja. Apesar que hoje você ser um pastor, você ser um líder, na igreja, isso traz um certo reconhecimento, né, tal, o cara é pastor, mas pastor antigamente era, o pastorzinho lá, né, o irmãozinho lá, era tratado assim, mas hoje tem uma influência, porque a igreja enriqueceu o mundo de uma forma. Cara, nós temos igreja aqui, nossa igreja com 2.000 pessoas, você pega a igreja nossa católica também lotada,
Você vai aqui para Adamantina, tem uma igreja Amor e Cuidado gigante, Araçatuba, Marília, na nossa região, cara, Dracena. Então, você vai aqui em São José do Rio Preto, tem igreja com 5, 6 mil pessoas, meu amigo. A igreja cresceu, a igreja não parou, a igreja não retrocedeu. Porém, o que que acontece? Essa questão dessas histórias que você perguntou, dos sinais. Cara, isso acontece frequentemente. Esses dias o pastor orou para uma mulher, né, que estava com câncer, Deus curou ela. Mas se tornou tão assim inseguro por questão de rede social também, tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, que se tornou um negócio assim, será que é verdade? Porque tem tanto fake news, né, Cara, que é ó, verdade. Agora tem coisas também que não é verdade. vou falar pra você assim, esses dias eu estava vendo um vídeo, É. cara, e até fizeram um meme. Era um pastor que pegava, assim, um paletó, e aí ele passava o paletó assim, tipo, cara, desculpa, ele passava tipo uma capa, assim, do Batman, assim, derrubando todo mundo, cara. E tipo assim, começaram a fazer meme daquilo. Você acha que tem pessoas que exagera nessas coisas, cara, que acaba ridicularizando? Cara, exatamente, você tá certo. Cara, por exemplo, é igual podcast. Tem podcast que vale a pena e tem podcast que não vale a pena. Tem coisa na igreja que vale a pena, tem coisa na igreja que não vale a pena. Tem coisa no jogo de futebol que vale a pena, tem coisa que não vale a pena. Então, tudo que você faz na vida tem os 2 lados da moeda. Tem necessidade de arrancar um paletó e passar paletó na cabeça dos outros, vai saber o que tinha dentro desse paletó, só, né. Então não tem, cara. Fizeram um monte de efeitos, assim, como se fosse um joguinho, cara. É lógico, por exemplo, que a igreja tem os seus manifestar sobrenaturais, nós acreditamos nisso, né, mas é tudo dentro de uma ética, dentro do a Bíblia fala sobre que, em Gálatas 5, né, vai falar dos frutos do espírito, né. E o equilíbrio, cara, você ter o domínio próprio é um desses. Então, acho que tudo tem que ter equilíbrio. Você não chega lá na nossa igreja, você não vai ver criancice dessa, o pastor Jethro, né, passando um paletó na cabeça dos outros e os outros caindo. Cara, e pra que filmar? Pra que postar isso? O cara quer ter o nosso maior problema hoje é que em tudo que o ser humano faz, ele quer ser promovido. Mas não dá pra acreditar mais em certas coisas, cara. Por exemplo, é até complicado eu falar nisso, mas vamos lá. Você vai numa certa igreja, e aí o cara tá vendendo um paninho, que se você pegar esse paninho, isso aconteceu, tá, eu vi isso daí na internet, e passar ali na porta do banco, mas detalhe, essa flanelinha, ela custa R$ 150. Você vai passar ela ali na porta do banco e vai multiplicar sei lá por quanto sua conta bancária. Cara, isso aí, por exemplo, Tem uma vassoura, cara, de tem 200 tudo, reais. tem semente, nego vende semente, vende um É. monte de coisa. Sabe porque, Você acha que essas coisas sabe por que atrapalham o mas evangelho, cara? exatamente, na minha visão atrapalha. Eu como pastor, eu tô falando de mim, eu jamais faria isso e permitiria isso, porque eu acredito em um Deus que não precisa de um amuleto para se manifestar. Complicado, né? Eu não A gente critica tantas pessoas, né, que têm as suas seus costumes, a sua crença em tantas coisas, né, a gente fala, a gente, né, cara, Deus você acha que Deus vai manifestar se eu colocar esse relógio aqui em você, você vai ser curado. A não ser que você tenha a intenção de vender o Cara, relógio. Deus Falar Deus isso. não precisa de um objeto para fazer É, aquilo que ele vai fazer na tua vida. é Você acha que exatamente Deus vai precisar de isso. um pano? Sabe por que que as pessoas fazem isso? Né, porque os apóstolos de Jesus eram uma multidão, ele não conseguia tocar em todo mundo, então ele limpou o seu suor ali, e a sombra de Pedro curava, né, e esse lenço do Paulo lá, tal, ia relando nas pessoas, as pessoas eram curadas. Cara, por que que não tinha o alcance que tem hoje? Isso tá na Bíblia, aconteceu. Mas hoje não, cara, hoje, sim, pode ser que aconteça, pode ser, eu não desacredito de nada, mas eu acho Sim. que tudo tem que ter um equilíbrio, um discernimento no que se faz. É uma forma de ganhar dinheiro, sim, É uma forma de ganhar dinheiro sim, Renato, forma porque senão não seria, mas o que eh, mais me 1000 entristece canetas o que que mais me custa. entristece, Ricardo, nisso tudo, sabe o que que é? Hum. Não é somente o cara que tá fazendo, é as pessoas que tá comprando, porque só existe o cara para vender, porque tem pessoas que compram. Então, é justamente isso, tem pessoas que não vão buscar Deus, vão buscar prosperidade na igreja, cara. Exatamente.
Cara, a gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode Sou fazer. totalmente contra ir para a igreja buscar coisas Sabe materiais. por quê? Ó, uma coisa que tem que mudar na nossa mentalidade: culto não é para buscar, culto é para entregar. Aí, ó, você falou uma coisa legal. Por exemplo, porque a gente acha que indo na igreja no domingo, nossos pecados estão perdoados. Não é assim que funciona. Você tomar hóstia, você tomar ceia, sabe assim? Isso não vai mudar nada na sua vida. Isso são costumes judaicos, tá? São costumes judaicos. Agora você chegar diante de Deus com o coração quebrantado e falar assim: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu vim aqui nessa igreja, eu estou te oferecendo um coração corrupto, um coração sujo, um coração ferido por minhas escolhas. Deus, se os muda a minha vida. Eu só vim te entregar isso aqui hoje. Cara, você começar a ter essa mentalidade que você está indo ali entregar, você entregar seu dízimo, que está na Bíblia, seus 10% ali, você dar a sua oferta, cara, isso aí vai mudar a sua vida financeira? Vai mudar, porque não é sobre quem, não é sobre por que que você está dando, é porque aquilo que Deus está gerando em você. Isso é maturidade você entregar seu dízimo, isso é maturidade você entregar a sua oferta, isso é levar você para um próximo nível, isso é levar você para uma vida com compromisso com Deus, você está entendendo? Agora, Hum. você ficar terceirizando, ó, compra o lenço de 150, compra o boné não sei do que, compra a semente, cara, isso aí é tudo bobagem, eu falo para você. Agora seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel, vai na igreja e fala assim: "Deus, eu quero te entregar minha vida", sabe, busca Deus não pelo que Ele pode te dar, busca Deus pelo que Ele é. Cara, Deus vai mudar a tua vida, porque Deus, o tratamento de Deus é propício, da maneira que você serve, da maneira que você busca Ele, da maneira que Ele vai se manifestar para você. Se você busca um Deus de milagre, se você busca um Deus só por causa de que você está precisando de algo, você tem que entender que você não precisa de nada. Tudo que você precisa já está em você, é só você tomar herança. Ou seja, se posicione como filho, que Deus vai te abençoar como pai. Esse é o segredo da vida. Você não precisa tomar água benzida, água benta, jogar água não sei para quê, você não precisa correr em fogueira de fogo, você só precisa ter um coração posicionado para que Deus possa manifestar aquilo que Ele tem para manifestar na tua vida e tirar de você aquilo que não te necessita mais e acrescentar aquilo que você precisa. Cara, e é essa a ideia que a gente passa para a juventude. E por isso que hoje nós somos uma igreja aí com 70% de jovens crescendo, evoluindo, famílias sendo tocadas, pessoas buscando a presença de Deus e vencendo essa orfandade, essa questão de, né, de jovens que moram com o pai, que é separados, tal, que gera esse conceito, mas eles chegam na igreja, eles encontram Deus, que pode levar eles além daquilo que eles possam imaginar. E essa é a igreja que a gente sonha para o futuro, né? Não uma igreja de comércio, mas uma igreja de progresso, que leva as pessoas a viver sempre um nível maior em Deus. Legal, cara. E chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né, queria saber se você quer deixar alguma mensagem, algum convite, alguma consideração final, como foi também a experiência de participar aqui do podcast. Cara, é bem legal essa ideia de podcast, né, que é um leque muito bom para nossa cidade. Parabéns, né, por essa iniciativa de você estar trazendo ao conhecimento de muitos, né, às vezes aquilo que as pessoas julgam, mas não conhecem. E o convite que eu quero deixar aqui, você que está precisando, né, ter um encontro com Jesus, Ali, aquela câmera ali. teu encontro com Jesus, você jovem que não se encontra, você que não tem uma posição, você que não tem uma família para pertencer, todos os sábados, às 20 horas acontece aqui na Rua General Osório 693, perto da Praça Central, o nosso culto de jovem. E ali nós reunimos 300, 400 jovens, estamos esperando você. Você tem uma família a pertencer chamada Movimento Antecipe. Se você precisa mesmo de um abraço, você pai, que está nos ouvindo, né, é a coisa melhor que você faz na sua vida é você levar o seu filho para a igreja, do que um dia você ter que buscar ele num lugar que você não queira. Então incentiva a sua casa, incentiva a sua família mediante a sua religião, mediante a sua fé. Busque a Deus pelo que Ele pode, não busque a Deus pelo que Ele pode te dar, mas busque a Deus por aquilo que Ele é, tá bom? Então fica aí o convite, nossos cultos ali é domingo às 19 horas, também o nosso culto principal e o nosso culto de jovem todos os sábados às 20 horas. Você que, né, deseja no seu coração de realmente conhecer um Deus que além daquilo que você já ouviu, além daquilo que te falaram, estou aqui como responsável para te apresentar esse Deus que pode mudar a sua vida. Amém. É isso aí, pessoal.
Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui, mais um Coelho Cast. Quero agradecer o pastor Renato por ter participado. Foi difícil, né, que é muito compromisso para o senhor. Graças a Deus. E Deus abençoe a sua família, seu Não, novo cara, membro da família. hotel. Um abraço para sua esposa, Dani. Deus abençoe seu ministério, a sua igreja e abençoe a sua carreira também de músico, né, as Amém. suas viagens. E obrigado, cara, por ter Obrigado, irmão. participado aqui com a Deus gente, tá abençoe. bom? E esse, pessoal, foi mais um Coelho Cast. Se vocês estão assistindo até aqui, por favor, antes de sair, dá um joinha aí, pessoal, no canal. Sabe que hoje em dia, né, a gente depende disso. Compartilha também o vídeo do pastor Renato. Som do Bambu. E outra coisa, pessoal, ele vai passar aqui agora o Instagram dele. Pode passar seu Instagram, pessoal que está Meu assistindo. Instagram é prrenato_Renato_. E já pede pro pessoal seguir o Coelho Cast também no Segue o Instagram. Coelho Cash aí, gente. Eu vou colocar lá no meu Instagram também, compartilhando aí com eles, tá bom? Segue e manda nas suas listas de transmissões aí e vamos pra cima.